Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, fala o seguinte: o Espírito do Senhor, diga o Espírito do Senhor, está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Amém? Queridos, eu quero que você agora, Jesus ele ficou ali desde o seu nascimento até os 30 anos, sem operar milagres, sem realizar milagres. Viveu uma vida só no natural, sem operar no sobrenatural. E por quê, queridos? Porque a partir da unção que ele recebeu, ele começou a se mover no sobrenatural, amém? Ele foi para o batismo com 30 anos, foi tentado pelo diabo, e aí a Bíblia diz que ele foi, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, ele foi levado para ser tentado, né? E aí ele foi dar início ao seu ministério com 30 anos de idade. O enchimento do Espírito Santo leva Jesus para um teste. Ele vai ser testado, tentado ali pelo diabo. E aí o autor Lucas, ele investe aí a última tentação, ele coloca como penúltima, e a última como penúltima e a penúltima como última. E aí ele vence a tentação. No versículo 14, me acompanha aí quem estiver no versículo 14, coloca agora aí Lucas 4, versículo 14. Jesus é expulso de Nazaré. Agora Jesus está lá, ele vai a Nazaré, e é interessante, ó. Então, versículo 14, coloca aí na tela. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama por toda a circunvizinhança. Jesus já estava se movendo agora debaixo do sobrenatural, operando milagres. E aí a fama dele, ele virou um pregador famoso, um rabino famoso, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ele estava operando já no ministério, ensinando, mas operando milagres. E aí, versículo 16, indo para Jerusalém, ou indo para Nazaré, versículo 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, ele foi pelas sinagogas, como era de costume, mas ele agora tinha uma fama, ele era um pregador famoso. Ele chegou naquela sinagoga, e aí passaram a palavra para ele. É como chegou aqui, vai vir dois homens de Deus, que são pregadores, a gente vai dar a palavra para eles. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus tinha uma fama já, tinha um ministério de influência, de relevância, e aí passaram a palavra para ele. Quando passaram a palavra para ele, ele pegou, e naquele dia estava o profeta Isaías sendo lido na Torá, e abrindo, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo, versículo 17 eu estou agora. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o que a gente acabou de ler, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí eles receberam essa palavra com muita aceitação. Versículo 20, tendo fechado o livro, aí ele dá 3 conclusões daquele momento profético. Ele diz, olha, ele fechou o livro, deu ao assistente e sentou-se
E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. O versículo 20 eu li. Agora o versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Se cumpriu esse texto. A unção foi derramada. Esse texto agora, aí eles ficaram maravilhados. Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam. Versículo 22. Das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é esse o filho de José? Versículo 23. Agora Jesus vai confrontar pelo Espírito. Todo mundo está recebendo tudo aí de maneira maravilhados, né? E aí Jesus vai dar uma palavra confrontadora. Aí ele diz: disse-lhe Jesus, versículo 23, sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na terra. E prosseguiu: de fato, agora é a segunda afirmação dele, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Aí o pastor Xavier já deu aqui pelo Espírito um exemplo que eu ia pegar desse texto. Olha só, irmãos, ele diz: nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Versículo 26. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E agora eles vão começar a se revoltar, porque eles estavam maravilhados. Agora Jesus está dizendo: meu irmão, a unção vem para pregar para os pobres, para curar os oprimidos. Médico, cura-te a ti mesmo. O médico, ele estava criticando que o evangelho, a unção vem para uma missão, para uma operação de salvação. Ele disse: olha, tinha viúvas em grande quantidade, crise, muita gente morrendo de fome, que nem a Covid aqui, muitas famílias enlutadas, morrendo de fome mesmo, o negócio estava feio. Mas Elias foi enviado a uma viúva lá de Sarepta, lá de Sidom, da Fenícia. E aí, para cartar ainda ele, versículo 27, havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Outro profeta, outro homem cheio da unção, do poder. Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Mais uma vez, Jesus está confrontando essa missão, irmãos, que muitas vezes eu posso ficar acomodado, eu estou bem, a gente aqui é o povo escolhido, a gente está debaixo da bênção, mas a unção, o poder de Deus, a missão é para resgatar aqueles que estão fora. Ele está dizendo assim, ó, o povo de Israel estava na religião, estava tranquilo ali, achando que conhecia Deus, que tinha a patente de Deus, que tinha a propriedade de Deus, e Deus estava dizendo: não, eu vou ungir, eu vou empoderar pessoas para evangelizar os pobres, para curar os oprimidos. E a unção, ela vem, e aí ele continua. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. A igreja ficou endemoniada, irmão, queria matar Jesus. A sinagoga ficou furiosa. E olha, e lendo isso com uma reflexão mais profunda, versículo 28, todos na sinagoga, todo mundo, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Versículo 29, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para lá. De lá precipitaram abaixo. Meu irmão, eles levaram Jesus, vamos matar Jesus. Levaram ele para o monte lá e vamos empurrar ele. Está claro isso na Bíblia, tá ou não está, irmãos? Levaram ele para o monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem, mas Jesus se movia na unção.
Jesus se movia na unção. Versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina. Ele foi para outra cidade, e lá as pessoas se maravilhavam da sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Chega lá, irmãos, os demônios reconhecem Jesus. Ele está na sinagoga e ele é também perseguido, porque no sábado ele começa a curar, ele começa a libertar. A unção já está operando. Versículo 33. Acha-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és santo de Deus. Agora é interessante, irmãos, que Jesus não fez publicidade, né? Olha aqui, ó, o demônio está reconhecendo. Esse demônio aqui, ó, está falando aqui: eu sou um santo homem de Deus. Mas ele disse: cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de ter lançado por terra, o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentaram entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Aí ele vai, a fama dele, né, ele cura. Agora ele vai e faz um milagre no particular, no secreto. Ele vai e visita a casa da sogra, na casa de Pedro ali, da família. Ele vai para uma visita íntima, particular. Esse é o modelo. Ele recebeu unção e ele sai fazendo, irmãos. É dentro da sinagoga, é entrando numa outra sinagoga. Agora ele vai, se retira, e aí a fama dele corria por todos os lugares e circunvizinhança. Versículo 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Está aqui, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele sobre ela, repreendeu a febre, e essa a deixou, e logo se levantou, passando a servi-lo. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, versículo 40, eu estou lendo, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Meu amigo, a cidade foi lá na casa de Pedro, lá no GC de Pedro, lá na célula de Pedro, uma cidade. Ele, debaixo da unção do poder, começou a impor as mãos e fazer o que, irmãos? Curar. Versículo 40. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Diga: unção. O modelo de Jesus. A unção sobre Jesus é um modelo para nós. A gente vai impor as mãos. Eu quero declarar sobre a tua vida: você vai impor as mãos sobre pessoas que estão sofrendo de várias moléstias, de várias opressões demoníacas, e você vai impor as mãos, e a unção vai operar curas milagrosas, libertações poderosas. Amém? Deus, ele ungiu Jesus. Imagina, irmãos, Jesus foi ungido para quê? Para ficar curtindo a doutrina da Torá? Não. Para libertar até dentro da sinagoga, para libertar fora da sinagoga e para operar. E aí, queridos, também, versículo 41, de muitos saíam demônios. Imagina, hoje a gente está aqui, mas tem uma galera, irmãos, não sei se vocês viram aí alguns vídeos do carnaval, um cara lá do Rio falando, e ele mesmo falando abertamente que é um ritual de umbanda, de candomblé ali, de atrair mesmo os demônios. Ontem eu saí, quando eu olho uma pessoa fazendo, uma adolescente sendo passada ali por uma como é que é um ato tem um termozinho que ontem eu falei, mas agora me fujo. Fazendo um despacho, mas um passe, né? Um despacho e um passe ao mesmo tempo. E jogando lá fumaça e tal. Mas aqui, queridos, está
a chave. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu é. Outro momento que Satanás reconhece. Mais outro ponto chave, diga: a unção é reconhecida pelos demônios. Um homem e uma mulher cheio da unção de Deus, ele é reconhecido no inferno. Ele pode ter sido escorraçado lá de Nazaré. Ninguém deu moral para ele quando ele falou um discurso mais profundo, mais contundente, mais impactante, mais desconfortante, mais confrontador. Queriam matar ele, mas os demônios sabiam. Esse aqui, olha lá, todos também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, versículo 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amém, queridos? Essa é só uma introdução, irmãos, mas eu queria que você imaginasse agora um vaso, por mais bonito que ele seja, pode ser um vaso de barro, um vaso de cristal, um vaso de ouro, mas um vaso vazio, ele não tem utilidade. Assim é um cristão, sem o óleo, sem a unção do Espírito Santo, ele pode ser mais bonito que for, ele não tem utilidade nenhuma. Mas um vaso de barro, um vaso de cristal, um vaso de ouro, cheio de azeite, irmãos, ele tem uma utilidade. Imagina agora, o azeite puro, Deus enchendo você e eu como vasos. A gente vazio não faz nada, irmão, mas a gente cheio. Quem agora acompanhando aí o negócio de preço, né? O azeite disparou, porque ele é um alimento nobre, ele é um alimento que traz saúde, né? O azeite alimenta, e quando você está cheio de azeite, cheio de óleo, quando a tua botija, o teu vaso está cheio do óleo do Espírito Santo, você alimenta as pessoas, amém? Quando você está cheio do óleo de Deus, do óleo do Espírito, você cura as pessoas. Quantos entendem isso, queridos? Quando você está cheio do azeite do Espírito Santo, você ilumina os ambientes, né? Nesse tempo aqui, as lâmpadas eram iluminadas com azeite, com óleo. Até décadas passadas aí, era na lamparina, era o óleo que fazia iluminar. Então, o cristão cheio do Espírito Santo, ele ilumina, ele acende a luz. E a gente vai aprofundar depois esse entendimento. Mas Jesus, como homem, precisou da unção para cumprir o seu chamado. Agora, Jesus, como ser humano, precisou da unção para cumprir o seu chamado. Agora, a grande pergunta: e nós? Será que a gente precisa da unção? Com certeza, né? Agora, uma outra reflexão que a gente precisa fazer, irmãos. Será que estamos buscando a plenitude da unção? Ou a gente está vazio, sem utilidade, acha que a gente nasceu para ser vazio? Nós não nascemos para sermos vazios, nós nascemos para sermos cheios da unção de Deus, do poder do Espírito Santo, para a gente sair aí, meu amigo, alimentando uma geração que está hoje pulando o carnaval, como muitas vezes eu pulei, alguns de nós aqui pulamos, mas certa vez eu estava pulando o carnaval e o Espírito Santo foi lá, me pegou lá no meio do carnaval. Ele disse: tu não é do bloco, tu é do meu rebanho, tu é ovelha do meu pastoreio, amém? E eu saí no meio do bloco lá da banda do Bolevar, e aí eu vim para a igreja, irmão. Nesse dia à noite eu estava na igreja, depois de estar no meio do inferno. Mas a unção, ela é poderosa. Diga: Jesus precisou. Primeiro tópico, irmãos.
Se Jesus teve que estar cheio, hoje se cumpriu isso. O Espírito do Senhor está sobre mim. Diga assim: Deus quer me encher, quer encher o meu vaso. Amém? Para isso Ele nos trouxe a esse seminário, para encher o nosso vaso. Pastor, por quê? Porque Jesus não quer me ver seco, Jesus quer me ver cheio. Jesus não quer ver a Ieve seca da unção, sem utilidade. Jesus quer encher a Ieve de óleo fresco, de azeite, de poder do Espírito Santo, para onde você chegar, vazar unção, vazar alimento espiritual para quem está morto, vazar cura, vazar luz. Amém? E às vezes a gente fica olhando: será que eu sou luz? O que é ser luz, pastor? O que é ser canal de cura? É ser um vaso cheio da unção. Primeiro ponto aí: Jesus precisou da unção para ministrar. Então eu e você precisamos agora da unção para a gente ministrar. E aí, outro ponto que o pastor Xavier ainda agora me precedendo tocou: a unção, queridos. Cornélio está lá entregando uma oração e oferta, e Deus diz: olha, as tuas ofertas e as tuas orações foram recebidas. Cornélio era um homem temente a Deus. E Pedro, sendo transicionado agora, o evangelho tinha ido de Jerusalém até Samaria, agora ele vai para Cesareia de Filipos. Agora a porta do evangelho está sendo aberta verdadeiramente para os gentios. Uma igreja poderosa na casa de um homem de Deus, que era um centurião, romano. Ele ajudou a construir a sinagoga, era um homem temente a Deus. As ofertas dele ajudaram na obra lá da sinagoga, da igreja, vamos dizer assim. E aí tem a visão lá dos animais impuros, e Jesus vai e diz para Pedro: mata e come. Pedro fica naquela êxtase. Depois aparece aquele que foi enviado: olha, Deus me mandou aqui, diz vai. Jesus, irmãos, coloca aí Atos 10:38, que é o ponto-chave. Eu estou só te contextualizando, porque às vezes, porque é um seminário, para ver se a gente consegue ter mais um pouco de profundidade bíblica, né? Porque às vezes a gente vai, é um culto, e já terminou, e a gente não tem condição de ir um pouco. Seminário é para você e eu mergulharmos no azeite da palavra, no azeite do Espírito Santo, de uma palavra mais profunda, mais, ser saturado mesmo. E aí, Atos 10:38, Pedro chega no ponto, ele está lá agora. Tem todo um relatório do que estava acontecendo. Pedro estava tendo uma visão, Cornélio estava tendo uma visão. Agora é interessante que a igreja está sendo visitada pelo poder de Deus. Mas um gentil, o centurião romano, um gentil está sendo visitado pelo poder de Deus. Eu quero dizer algo para mim e para você nessa hora. Deus, o poder de Deus vai visitar você, vai visitar sua casa, vai visitar Ieve, vai visitar nossas vidas, vai visitar onde você estiver. Você vai ter uma experiência com o poder de Deus, amém? Foi um evangelho sobrenatural que você e eu fomos chamados para viver. Porque Jesus aí, Pedro vai e diz: olha, como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Com o que, pastor? O evangelho é o mesmo, né? O evangelho é o mesmo. Ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Aí ele vai: o qual andou por toda parte. Por onde, irmãos? A gente viu, né? A igreja ficou debaixo do poder de Deus, mas ela queria ficar, ela não queria ir. Ficar em Jerusalém, Jesus tinha dado o id, né? Ide por todo mundo. A missão era simultânea: vai andando e vai ministrando, vai andando e vai levando. E aí a igreja ficou e veio a dispersão. A gente viu lá nos 7 passos para receber o batismo no Espírito Santo. E eles ficaram, veio a perseguição, eles foram dispersos. E agora os leigos, vamos dizer assim, os diáconos começam a operar poderosamente debaixo do Espírito Santo. E aí Pedro vem de novo, ora, e o Espírito Santo desce sobre Samaria. E aí a igreja fica ainda avaliando, né? Rapaz, será que isso é do Espírito Santo e tal, né? E Deus é o Espírito Santo mesmo, é o poder de Deus. E aí tá
todo esse conceito do evangelho de poder, queridos. O qual andou por toda parte fazendo bem. E que bem era esse? Curando todos os oprimidos do diabo. Irmãos, o diabo está trabalhando aí. Gente, vai virar noite. Vai ou não vai, irmãos? E eu não vou apontar o dedo para ninguém, não. Eu tenho dificuldade de virar noite. Hoje, lá na nossa reunião lá com o deputado, o sonho dele era virar noite. Nós vamos virar noite. E ninguém conseguia fazer um culto de jovens lá, movimento Jovens pela Paz, para virar, né? E agora a ação calhou de ser lá, e o movimento lá, eu vi o pastor que está cuidando do movimento lá do impacto evangelístico no carnaval, e eles falando, e todos eles tiveram décadas já vivendo, eles estão lá no meio lá do carnaval. E aí veio a notícia lá de um pastor lá mais, de uma supervisão lá, disse: comandante, aqui vai ser de 19 às 6 da manhã. O movimento Jovens pela Paz, vamos virar aqui. E todo mundo, irmão, não tem essa energia, né? E aí botaram um bocado de questões, a gente mesmo como equipe, né? Rapaz, começa às 6 horas da manhã a corrida e vai até 6 horas agora, vai ser... Como vai ser isso? Ele: nós vamos virar à noite. Irmãos, o carnaval vai virar 3 dias aí, não vai? Já começou a virar, essa semana estão virando. Salvador, os circuitos de carnaval estão virando. O diabo está trabalhando, irmão, mas Deus precisa levantar uma igreja maluca, mais maluca do que o diabo, amém? Mais poderosa do que o diabo. E aí, por isso a gente está nesse seminário, irmãos, para a gente amanhã, chegue aqui, vem com vontade, faça mesmo, meu irmão, 4 horas está pouco, porque teve seminário que a gente começava era de manhã. Amém? Quantos lembram dessa época? Que a gente começava de manhã, parava para o almoço, depois do almoço voltava de novo e ia. E a igreja precisa de poder. Jesus, o qual, olha só, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Quero te dizer, irmão, não para aí não. Deus era com ele. Deus é comigo, Deus é contigo, amém? Deus é com a igreja do Evangelho Vivo, Deus é com o teu ministério. Deus te chamou e não te deixou assim, ó, vai lá e dá teu jeito, não. Deus é comigo, Deus é contigo, há uma unção. Na verdade, Deus, o Espírito Santo, o poder de Deus está dentro de mim. Tanto que João diz: maior que está dentro de nós a unção, o poder do Espírito Santo, do que o que está operando lá no carnaval. Podem daqui a pouco aí nos cancelar, eu não sei, hoje ninguém pode falar nada, né? Mas Jesus andou por toda parte. Jesus veio 30 anos sem realizar milagre, irmãos. Mas depois de ser batizado no Jordão, ele recebeu a unção. E eu quero declarar: pastor, não sei quantos anos eu tenho de vida, eu não vi o poder de Deus ainda. Jesus ficou 30 anos vivendo uma vida comum. Mas quando ele recebeu a unção, depois da unção, ele começou a manifestar o poder de Deus. Agora eu quero te dizer algo, irmãos. Quando você é cheio do poder de Deus, você vira uma tocha. Certa feita, um homem recebeu uma tocha para iluminar um caminho. Escuta isso, isso é muito, muito, muito bom. Isso é muito bom, irmão. Ele recebeu a tocha, pastor Xavier, para iluminar o caminho. Só que a tocha, nesse caminho que era uma noite escura, quando ele foi usar, ele percebeu que a tocha estava apagada. E aí, ele tentou seguir adiante com a tocha apagada numa noite escura, e ele não conseguiu. Ele tropeçou, ele caiu. Sem a unção, irmãos, nós somos uma tocha apagada. Mas quando o Espírito Santo nos enche, nós nos tornamos tochas ardentes que iluminam o caminho para nós e para outros. Você é cheio da unção, você é aquela tocha acesa. E aonde você chega, chega a luz. As trevas têm que serem o quê? Dissipadas. Aonde o diabo está dominando, você chega cheio do Espírito Santo, a tocha da presença de Deus ilumina aquele ambiente, e as trevas do inferno têm que serem dissipadas, são destruídas.
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Sem a unção, somos tochas apagadas, mas com a unção, somos aqueles que destroem as trevas. Jesus precisou ser ungido antes de ele começar o ministério. Quanto mais eu e você, amém? Se Jesus precisou, imagina nós. Imagina a igreja do Evangelho vivo nessa geração. Nós necessitamos dessa unção. E aí, eu te digo, às vezes a gente vai fazer o ministério seco, caminhando, né? Sem unção. A gente fica se sentindo, parece que a palavra não gera o impacto que a gente quer ver, né? O agir de Deus. Às vezes a gente fica frustrado, mas quando a gente se volta para o lugar de dependência, para dizer, Jesus, eu preciso da tua unção, a gente deixa de comer, deixa de fazer certas situações e vai se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso da tua unção. Quando você sai daquele lugar, você vê a palavra fluir com impacto e Deus curando e quebrantando pessoas, Deus operando, a unção de Deus ativa na nossa vida, a gente vê o impacto dela. É ou não é? A gente sabe quando a gente não está ungido, mas a gente sabe também quando Deus nos unge. A gente vê a diferença. Quando a unção de Deus vem sobre nós. Segundo lugar e penúltimo lugar. Essa ministração de hoje, ela é bem curta, é 3 tópicos. Amém? Segundo e penúltimo lugar. A unção, ela tem um propósito. Isaías 10, 27. Diz que a unção quebra o jugo. Israel estava no contexto, irmão, de escravidão, de servidão. Anos e anos debaixo da escravidão. Mas a unção, ela é libertadora, ela quebra o jugo. A gordura, né? Como é que diz aí? Em algumas versões diz unção, em outras diz gordura, em outras diz quebra o jugo. Coloca aí Isaías 10, 27, anota aí na sua Bíblia. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da gordura, por causa do óleo, por causa da unção. Então a unção, ela tem um propósito, quebrar as correntes das trevas, amém? Ninguém vai, Jesus ele não nos deixou operando no natural, na capacidade humana. Ele diz, não é por força, não é por violência. Meu irmão, tu não vai brigar, pensou tu brigar com o demônio, mas ele diz, mas é pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Jesus, quando ele diz a unção, o Espírito do Senhor está sobre mim, esse poder que é derramado pelo Espírito Santo, ninguém tem desculpa, irmão. Porque o ministério de louvor não está ungido, porque o pregador não está ungido. Ninguém tem desculpa. É o poder, não é do louvor, o poder não é da palavra, é o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sobre mim. E aí, meu amigo, está livre para quem quiser entrar no poder de Deus. Só eu querer. Eu não posso chegar, eu não estou sentindo o poder porque o pastor Xavier não está me ministrando. Não tem como. Mas a palavra diz, é o poder do Espírito Santo, não é o poder do Agno. Se você depender do poder do Agno, irmão, sinto muito te dizer, tu está falido. É o poder do Espírito Santo, e muitas vezes a gente canaliza para uma desculpa que não tem sentido. O poder do Espírito, a unção do Espírito está sobre mim. Para quê, pastor? Para evangelizar os pobres. A unção nos edifica, nos equipa, nos capacita para pregar para os pobres. Ou seja, todo mundo pode estar rico como for, irmão. Pode ser milionário, bilionário, trilionário. Mas espiritualmente é pobre, cego e nu. É ou não é? Pode ser pobre, não ter dinheiro, viver de Bolsa Família. Mas ele ainda é mais pobre ainda espiritualmente. Porque o Bolsa Família dá uma comidinha ali para ele. Mas o que pode tirar ele do Bolsa Família é o Evangelho. Amém, queridos? Então, a unção vem para isso. Pastor, estão me rejeitando. E Jesus foi rejeitado, irmãos.
Se Nazaré te expulsar, fica triste não, vai pregar em Cafarnaum. Tem um campo missionário aí esperando você se levantar como um ungido para pregar a palavra para os pobres, amém? Ninguém fica, Jesus, e Jesus é tremendo, ele está vendo a multidão aqui, ele vai para o deserto, e a galera dizendo, fica aqui que a gente quer ver, não, eu tenho que pregar em outra cidade, em outro lugar, amém? Ele não parava, porque eu abri uma célula aqui, irmãos, tu vai abrir uma célula, 2, 3, tu vai abrir, e tu vai pregar, e tu vai andar, e vai pregar, e vai andar, amém? Porque a unção vem para nos impulsionar para isso, para pregar o evangelho. Se tu vê essas fotos aí, eu fico olhando de vez em quando. Para onde tu se virar aqui, se virar para ali, eu tive célula para lá, para lá, para lá. Toda a cidade de Manaus. Essa célula lá, uma aí que apareceu. Tive célula no meio do Bodozal, irmão. Eu tive célula lá no maior apartamento lá da Ponta Negra. Amém? Não interessa. Eu vou pregar o evangelho em cada casa, em cada esquina, em cada canto. Amém? Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim com o propósito de evangelizar os pobres. Amém? De anunciar o evangelho. Segundo, de libertar os cativos. A unção quebra cadeias espirituais. Se você... Quantos entendem, irmãos, discernem que tem muita gente acorrentada? Ela não vem para Deus porque está presa, está acorrentada. Deus nos ungiu para libertar. Como? Quebrar cadeias, irmãos. A gente vai quebrar cadeias. Acabou que está preso, algemado. Eu estou doido para pegar assim um alvará de soltura, né, e levar lá e dizer para um... Pode soltar, irmão. Às vezes a gente tem que fazer isso. Mas por que às vezes a gente não enxerga? Não, o cara não vem porque ele é ruim, ele não presta. Meu irmão está preso. Tem que alguém lá libertar ele. Ou tu acha que um presidiário vai chegar lá com do agente penitenciário e vai dizer, ei, abre a porta aí que eu vou sair. Não, tem que vir um advogado ungido pelo poder potestativo e dizer, está aqui, ó, o vara de justiça. Pode soltar ele aí. Abre a cela dele. Amém, queridos? Quando você é ungido, você recebe poder. Não é todo mundo que tem poder. Por que o advogado? Porque ele exerce uma capacidade constitucional para ir lá e exercer aquele poder de defender, de tutelar aqueles que estão lá, que não tem como se defender sozinho. E assim está uma geração, irmãos, precisando que Deus levante aqui advogados, mas não é para condenar ninguém não, que às vezes a gente, esse daí que vai para o inferno. Não, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor me ungiu para quebrar as correntes, as cadeias espirituais, amém? Dar vista aos cegos, a unção vem para dar vista aos cegos. As pessoas não entendem a palavra de Deus, os religiosos não entendiam. Imagina os que não conheciam nada, tinham nenhuma noção da Torá. Mas quero te dizer algo, pastor, você está assim, pastor, eu falo, mas ninguém ouve, ninguém entende. Eu falo, mas parece que as pessoas não têm olhos, não têm ouvidos, não conseguem entender. Mas eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, há uma unção na tua vida, que quando você pregar o evangelho, os cegos vão ter vista, a palavra de Deus vai ser revelada através da pregação ungida, amém? A palavra vai ser revelada. É isso que ele está dizendo, vista aos cegos, é quando você pregar, ele vai ter, as escamas da cegueira vão ser queimadas pela unção da palavra ungida, vão sair e eles vão entender o reino de Deus, amém? Põe em liberdade os oprimidos. Sabe, irmãos, aí nem se fala. A gente vive uma geração doida, oprimida, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Mas quando a unção vem, a gente não vai ser ungido para oprimir as pessoas. Não é para oprimir as pessoas que a gente foi ungido. É para o quê? Libertar os oprimidos, amém? Para trazer a verdadeira restauração. Restaurar os quebrantados de coração. Essa é a função da unção. Esse exemplo que eu quero dar, imagina agora um médico. Pode ser o melhor médico, o médico mais qualificado. Mas ele chega para atender. E aí ele foi formado na melhor universidade de medicina do mundo.
ele é altamente qualificado. Mas ele chega no hospital, ele não tem bisturi, ele não tem remédios, ele não tem os equipamentos para fazer o diagnóstico ali, os laboratoriais, os diagnósticos de imagem. Ele não tem equipamentos necessários para operar na medicina. Ele tem conhecimento, mas sem a instrumentalização, a sua missão fica comprometida. Não consegue. Pode ser o cara mais... Ele não tem remédio em si mesmo. Assim é a unção, irmãos. Eu posso ter todo o conhecimento da Bíblia, mas eu só tenho os instrumentos que a gente aqui elencou. Pregar para os pobres, libertar os cativos, se eu tiver instrumentalizado da unção. A unção que faz o diagnóstico, a unção que remedia, a unção que dá a instrumentalização no nosso chamado, amém? É o poder da unção que faz a gente ser medicina. O cara não sabe nem, ele está confuso, ele está perdido e perturbado na existência dele, mas você vem com a unção, meu irmão, tu dá não é nem o raio-x, é a ressonância magnética, com contraste, né? Você vê o cara por dentro e o cara fica, meu Deus, quem já teve essa experiência? O cara pregou, falou a minha vida, alguém contou a minha vida para ele, ele falou de coisas que nem eu consegui entender. É a unção, irmãos, que instrumentaliza você, ela é medicina para o nosso corpo, saúde para os nossos ossos, amém? A unção é a medicina, a unção é o remédio para essa geração que está doente, com a maior enfermidade de todas, do pecado. E eu quero te dizer algo, imagina, irmãos, você olha para os missionários, onde é proibido o evangelho, eles vão para lá. Ninguém é maluco quando a gente se converte. Imagina, né? Eu falei aqui dos moráveis, os adolescentes jovens, eles se vendiam como escravos. Ainda hoje tem gente indo lá. Outro dia eu vi uma moça famosa daqui do Brasil, não lembro o nome dela, mas ela sumiu um pouco aí da cena gospel, sumiu essa menina. Depois eu nem gostava muito dela. Fui assistir o podcast, ela ficou 2 anos estudando como ir para um país onde a igreja é perseguida. Chegou lá, ela com o marido dela, investiram no treinamento transcultural para entender a cultura, para entender como é que entra, como é que prega o evangelho de forma sutil, não pode ser escancarado. Chegou lá, a cultura desse país a mulher lá é como uma coisa, né? Um objeto. E o marido dela teve que entrar lá na mesquita lá. E ela não pode nem dizer onde é o país, nada, porque pode prejudicar os cristãos que estão lá debaixo daquela reunião subterrânea, vamos dizer assim, aquela reunião secreta, né? E aí ela no meio da rua, lá vem o cara olhando para ela e ela não tinha domínio do idioma, falava só inglês, mas ela percebendo que o cara porque estupro lá é coisa comum. Se não tem um marido casado para proteger, as mulheres são estupradas nesse país. E aí ela, já com medo, cercando vários homens, ela muito bonita, ela, mesmo com toda aquela indumentária, ela chamava atenção. E aí uma senhora nativa lá foi, protegeu ela e saiu lá fazendo barulho. E ela, preocupada, e o marido dela, e ela chateada, já ia soltar os cachorros em cima do marido dela. O marido dela, tinha combinado um horário, um local, tudo tinha que ser bem planejado. E ele, atrasou 2 horas dessa estratégia que eles tinham lá, para ir pregar dentro de uma sinagoga. Aí ele disse que lá quase que ele era desmascarado, e lá, cristão lá é martirizado assim numa naturalidade. E Deus, por que eu estou falando isso? Imagina, irmãos, uma jovem aqui, um casal jovem foi lá para um lugar onde o cristianismo é proibido, é perseguido. O que faz isso, irmãos? Diga, é unção. E aí ela contando testemunhos de como eles conseguiram, debaixo do mover do poder de Deus, ter sabedoria e estratégias para se sair de situações que elas estavam
de fato ali, temendo pela própria vida. E daqui a pouco elas relatando de conversões milagrosas. Imagina, tu ir para um país desse, só unção, é ou não é, queridos? Porque quem é que vai se dispor a ir para um país perseguido? Eu vou lá com o risco de morrer, né? Mas a unção pega jovens, pega casais, homens meus já com a vida já média ali, já resolvida, e diz, não, tu vai agora para o país tal. Só a unção de Deus faz isso. E eu quero, em último lugar, dizer que a unção está disponível para nós, amém? Aquele que crê, Jesus é a referência, Ele é o modelo, Ele nos chamou para sermos discípulos dEle, amém? E Ele é a nossa referência. E João 14:12 diz, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Já ficava, meu irmão, só esse capítulo que a gente leu, Jesus curou, libertou, e já ficava, se fosse as mesmas obras, já estava poderoso. Estava ou não estava, irmãos? Mas o poder de Deus é ilimitado, e vocês vão fazer obras maiores. Por quê? Porque está disponível. E aí, porque eu vou para o Pai, e o Pai quer, irmãos, derramar o poder dele sobre toda a carne, já está derramado, está disponível, mas Ele quer encher a nossa vida. Queridos, olha só, imagina aí o carro mais top do mundo, o carro esportivo mais veloz do mundo, pode ter a maior tecnologia, mas se ele tiver sem combustível, pode ter o motor mais potente, mas se ele tiver sem gasolina, ele não anda. Outro dia eu vi um carro igual ao do Jones, aquele Civic, né? O último modelo aí, né? Em cima de um guincho. E o meu Ford Ka estava andando do lado. Sabe lá se estava sem gasolina, né? Estava sem unção. E aí, queridos, eu quero te dar esse exemplo meio chulo, né? Mas pode ser o maior crente, mais bonito, mais lindão. Sem unção, irmão, não funciona. Pode ser o cristão mais simples, mas sabe que as pessoas no olhar fazem que nem Gessé. Esse aqui não, esse aqui é pequenininho demais, esse aqui é novo demais, é garoto demais. Mas a unção, irmãos. Pode ser o cara mais bonito também, pode ser o cara de estatura, sabe, mais belo. Mas não é a nossa aparência, é a unção que faz a gente se mover debaixo do poder de Deus. Muitos cristãos estão parados hoje, sabe por quê? Pastor, por que a igreja tem dificuldade? Porque muitos cristãos estão parados, como um carro belo, potente, potencial enorme. Mas estão parados por quê, pastor? Que está seco, está sem unção, tem que vir para o seminário, se abastecer, receber poder do Espírito Santo, e aí vai voltar a funcionar, vai voltar a correr no propósito de Deus, vai voltar a fazer grandes obras para Deus, amém? Deus não quer deixar a gente seco e parado. Você tem um motor potente, eu tenho um motor potente, a gente tem uma capacidade muito forte, mas a gente não consegue sozinho. A gente tem que estar cheio, abastecido, sabe? Essa semana eu fui encher o tanque, e eu não sei, agora quando eu encho, eu não coloco... faz anos assim que eu não coloco um negócio de 20, 30, porque eu descobri que ou tu enche, ou tu bota 50, 30, todo dia tu tem que estar fazendo de novo. Quando tu enche não, tu fica ali 15 dias, esquece aquilo. Mas aí o meu carro, não sei, está ficando velho, aí começou a feder gasolina. Eu disse, meu irmão, se eu encher ele fica fedendo a gasolina, mas eu quero te dizer uma coisa, você vai estar com cheiro de unção. Aí o Zedequias e a Esther dizem, eu gosto desse cheiro de gasolina. O Zé estava no carro, né, Zé? E eu quero dizer que você vai estar tão cheio que você vai exalar cheiro da unção. As pessoas vão ver você cheio do Espírito Santo, e você vai funcionar no propósito de Deus, naquilo que Deus traçou para você, no caminho que Deus quer que você trilhe, dentro da chamada e do propósito dele, amém? O Espírito Santo é o combustível da tua fé, amém? Um pastor sentiu que a igreja estava fria, irmão. Aí o que ele fez? Pastor, a igreja está fria, né? A gente às vezes fica, né? E o que a gente faz então, pastor?
Aí ele convocou toda a igreja, vamos jejuar e vamos buscar unção. E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, um grande avivamento começou a tomar conta daquele lugar. E é isso que Deus está chamando a gente. Pastor, a gente quer ver a igreja cheia do fogo, cheia do poder. Da agora eu saí lá numa igreja pentecostal. Nós estamos aqui 7 dias de campanha, de oração, Senhor. Hoje é o primeiro dia. Todo mundo de joelho dobrado naquela igreja pentecostal. Não tem outro caminho, irmão. Tem que ir lá e investir, não é não? Bote aí, meu amigo, complete o tanque. Tu olha assim 200, 230, 240, completa. Tem que pagar o preço. Qual é o preço, pastor? É dar 5 mil reais numa conferência? Não é. É buscar a Deus, é se consagrar. É isso que a gente está fazendo nesse seminário, amém? Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. Isaías diz, ó, vinde, bebei, comprai. Quem tem sede, venha e beba, sem dinheiro e sem preço. Você pode beber, amém? Naquele texto lá, quando Pedro ora, em Samaria o Espírito Santo é liberado, o mágico lá se converte. Era até bom, ele estava ali, era legal aquela situação, ele estava seguindo, ele vendo. E aí ele disse, ei, quanto é que é para me comprar essa unção aí? Pedro se levantou, Satanás, tu não cogita dos planos de Deus, tu quer corromper os caminhos do Eterno. A unção não é comprada, é Deus que dá unção. Não espere receber, pastor, eu vou receber. Pedro, agora, Cornélio, recebe Pedro. Como que ele recebe Pedro? Ele se ajoelha diante de Pedro, e Pedro, meu irmão, levanta, que eu sou homem que nem tu, cara. Só tem um que libera a unção, é o Espírito Santo. Deus ungiu Jesus de Nazaré, Ele quer ungir a mim e a você. A unção não é privilégio de homem A, de homem B, de mulher C. A unção é um privilégio da igreja que quer buscar o poder do Espírito. E Deus quer derramar da sua unção hoje, amém? Quantos querem receber? Sabe, queridos, um copo vazio dentro de um rio. Imagina, a igreja muitas vezes é um copo vazio, só submersa no rio, não quer descer. E outros são como copos que tem rachaduras, que ele até enche, mas cheio de pecado, vaza tudo a unção. Mas tem copos, irmãos, que estão ali. Vinde, bebei e comei, que vão segurar e reter a unção. Eu quero ser esse copo que retém a unção. 1 ano, 10 anos, 15 anos, a unção não vai sair da minha vida. O poder do Espírito não vai vazar da minha vida e da sua vida, amém? Diga, santidade faz o nosso copo estar cheio. Pecado racha o nosso vaso. E aí, irmãos, a unção vaza. Mas diga, oração, comunhão é o rio da unção. Você vai mergulhar nesse rio e você vai ser cheio de intimidade com o Espírito Santo. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Como, pastor, que eu recebo a unção? Se entregue a ela, se renda a ela. Deus unge aqueles que estão dispostos a se render completamente. Como Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou me render aqui, Senhor. Eu vou me render completamente, meu ser, minha vida, minha existência.